Tem novidade importante sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco, pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Chicão, demitido do Corinthians. Conversei com o ex-zagueiro alvinegro para entender os motivos da sua dispensa. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo. Lautaro Dias pode virar reforço do tricolor. Para completar, Flamengo pessimista em relação a Carrascal antes do Super Mundial. Tem também detalhes do acordo entre Arthur Cabral e Botafogo. Preciso completar as informações falando sobre dinheiro para o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e Cristiano Ronaldo colocando um ponto final nas especulações sobre o Super Mundial de Clubes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria fazer um pedido, você que gosta do canal do Nicola, por favor vote em mim no Prêmio Best, nem sabia que a gente estava concorrendo e até por não ter feito campanha hoje, aparecemos na posição 100 do ranking do Invest. Para participar é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, você preenche seus dados lá e depois vota em mim colocando um coraçãozinho, combinado? Votação vai até o dia 13, vamos ver se agora, fazendo um pouco mais de barulho, a gente se aproxima dos 20 primeiros. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, nova parceira do canal do Nicola, e até agora 100% de aproveitamento. Foram 6 apostas e 6 acertos, até por isso meus R$200 se transformaram em R$999. Para esse sábado vou na Série D, sim, 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Preciso da vitória da Inter de Limeira contra o Operário, da vitória do Manauara contra o Trem, da vitória do Asa contra o União e da vitória da minha Portuguesa contra o Nova Iguaçu no Canindé. Se esses resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$297 para você apostar na Novibet. É bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados e aí depois é só depositar qualquer valor e fazer a aposta que você bem entender. Final de semana de Roland Garros, NBA, campeonatos no exterior, por exemplo, Liga das Nações, enfim, tem muita coisa legal para você fazer sua fezinha. É só importante lembrar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Dembélé. Atacante francês, um dos melhores da temporada, ele sofreu uma lesão na coxa e virou dúvida para o jogo contra o Botafogo no Super Mundial de Clubes. Dembélé, inclusive, não participará da disputa do 3º lugar na Liga das Nações, jogo nesse domingo entre França e Alemanha. Já Thiago Nunes é novo técnico da LDU. O brasileiro comandará a equipe equatoriana, que é adversária do Botafogo, nas 8ª de final da Libertadores da América. Quero contar também que o Fluminense tentou o William, meio atacante que já foi do Corinthians e cujo contrato no Fulham não será renovado, mas o William afirmou que não pretende voltar ao Brasil. Antes desse não, o Fluminense já havia chegado, não havia conseguido acordos com Neymar, Cristiano Ronaldo e também Elinho. Bora falar sobre o esporte. Daniel Paulista será o novo comandante do Leão, no lugar do Antônio Oliveira. Nessa sexta-feira, ele comunicou ao Remo a decisão de trabalhar no esporte. A multa rescisória será paga nos próximos dias. Sob o comando do Remo, Daniel Paulista fez 14 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Entre esses resultados, o título do Campeonato Paraense. Para fechar o giro de notícias, contar que a Colômbia só empatou com o Peru em 0-0 dentro de casa, colocando em risco a classificação direta para a Copa do Mundo. Isso porque a Venezuela venceu a Bolívia por 2-0 e diminuiu para 3 a distância entre eles. A Venezuela é a 7ª colocada e hoje a seleção que iria para a repescagem. Com detalhe importante, a última rodada das eliminatórias prevê um confronto entre Venezuela e Colômbia lá na Venezuela. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo. CR7 resolveu se pronunciar sobre a chance de disputar o Super Mundial de Clubes. Especulação que ganhou força nos últimos dias, até porque o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, chegou a afirmar que queria ver o Cristiano Ronaldo jogando o torneio que começa nos Estados Unidos a partir de 15 de junho. Nesse sábado, na entrevista coletiva preparatória para a final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha, o CR7 disse o seguinte, abre aspas, não estarei no Mundial de Clubes. Alguns clubes me procuraram, alguns faziam sentido, outros não. Mas você não pode tentar fazer tudo.
não dá para pegar todas as bolas. Importante destacar que o Cristiano Ronaldo foi alvo do Fluminense, do Botafogo, entre outros clubes. Mas, nesse momento, descartando o Super Mundial, dá para imaginar que o CR7 já começa a preparar seus próximos passos. Ele chegou a se despedir nas redes sociais do Al Nassr, clube onde ele está desde 2023. Mas o Al Nassr tem feito todos os esforços para fazê-lo desistir dessa ideia e assinar um novo contrato. O vínculo se encerra em 30 de junho. Desde que foi contratado pelo Al Nassr foram 111 jogos e 99 gols marcados. E tem boa notícia para o torcedor do Vasco: o Cruz Maltino receberá nos próximos dias 7 milhões de reais. Em meio a uma enorme crise financeira, qualquer dinheiro é super bem-vindo, e essa grana tem a ver com a venda em definitivo de Eric Marcos, atacante revelado na base Cruz Maltina. Enorme expectativa, mas a verdade é que no time profissional ele nunca conseguiu justificar tamanha expectativa. Foi emprestado para o Ludogorets, da Bulgária, e agora o time búlgaro decidiu exercer a opção de compra. Vai pagar 1.100.000 euros, que equivalem a 7 milhões de reais. Na sua primeira temporada na Bulgária, 39 jogos e 8 gols marcados. Hora de falar sobre o Flamengo, que está pessimista em relação à utilização de Jorge Carrascal para o Super Mundial de Clubes. O meio atacante colombiano, que é alvo rubro-negro há pelo menos 2 semanas, já aceitou a oferta do Fla. Mas o Dinamo Moscou recusou nas últimas horas a segunda proposta do Flamengo. E correndo o risco de ter de pagar mais do que quer, o Flamengo decidiu recuar, vai continuar tratando sobre a negociação, vai continuar buscando a chegada do Carrascal, mas sem pressa. E o Super Mundial era um empecilho, até porque o Flamengo precisa inscrever seus novos reforços até 10 de junho, ou seja, até a próxima terça-feira, para poder utilizá-los no Super Mundial. O rubro-negro percebeu que o Dinamo Moscou estava usando desse artifício para tentar ganhar mais. A pedida dos russos é de 15 milhões de euros. E a melhor oferta do Fla até agora de 12 milhões de euros fixos. A tendência é que o negócio aconteça, até porque o Carrascal faz enormes esforços. Mas, para não se sentir pressionado e para fazer o melhor negócio possível, o Flamengo decidiu adiar a negociação, imaginando e passando para o torcedor do Fla que talvez o atleta não esteja à disposição do Felipe Luiz para o torneio que acontece nos Estados Unidos. Só para completar, o Flamengo emitiu uma nota se dizendo tranquilo em relação a Gerson, que é alvo mais uma vez do Zenit. O clube russo já se mostrou disposto a pagar os 25 milhões de euros da multa rescisória. Essa grana equivale a 159 milhões de reais. A tranquilidade do Flamengo se dá porque o contrato estabelecido com o Gerson prevê a necessidade de pagamento desses 25 milhões de euros à vista. O Flamengo entende que poucos clubes no mundo teriam tamanha grana para pagamento imediato, especialmente por um atleta de 28 anos de idade. Só para lembrar, o Zenit é um dos clubes mais ricos do mundo. Já o Gerson, se mudar para a Rússia, pode ficar um pouco mais distante da seleção brasileira, até porque deixaria de estar sob os olhos atentos de Carlo Ancelotti. Só para completar sobre o Fla, o Sporting de Portugal está contratando o Ryan Lucas, volante de 20 anos de idade, da base do Flamengo e com passagens por seleção brasileira, empréstimo com opção de compra. Hora de falar sobre o Botafogo, que fechou a contratação de Arthur Cabral. Botafogo e Benfica já estão trocando minutas do contrato que farão de Arthur Cabral jogador em definitivo do Botafogo. Centroavante de 27 anos de idade, vai custar 15 milhões de euros e o Benfica ainda fica com 10% da mais-valia, que equivale a um eventual lucro que o Botafogo possa ter. Uma das polêmicas dessa contratação diz respeito à possibilidade de o Arthur Cabral se mudar em um ano para o Lyon. Teve gente que publicou que existe essa cláusula no contrato. O Botafogo assegura que não há qualquer menção a essa negociação. Já Arthur Cabral vai assinar um contrato de 3 anos e meio com o Botafogo e deve ser reforço já para o Super Mundial de Clubes. Centroavante que passou por Ceará e Palmeiras antes de se mudar para a Europa. No exterior foram 102 gols por Basel, da Suíça, Fiorentina e Benfica. Foi muito bem no Basel da Suíça, mais ou menos na Fiorentina e foi mal no Benfica. Só para completar, vale a lembrança de que o Botafogo já contratou Caio Pantaleão, Montoro e Joaquim Correia. Embora em relação ao argentino exista uma pendência.
O Correa já se acertou com o Botafogo, mas tem contrato com a Inter de Milão até 30 de junho e o Botafogo não quer pagar qualquer compensação financeira ao time italiano para ter o Joaquim Correa a partir de agora. Se a Inter de Milão liberar de graça, ele pode ser registrado no Super Mundial. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo. Até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo, pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2.700.000 euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa inclusive emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele qual que deve ser o destino do Lautaro e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento e se chegasse sem custos por empréstimo e com os salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, conversei com o Chicão, ex-zagueiro alvinegro e que desde o ano passado trabalhava como responsável pela integração da base com o departamento de futebol profissional. O Chicão e o Batata foram dispensados pela nova diretoria, perguntei a ele se existiu algum motivo, se deram alguma explicação e o Chicão me assegurou que ninguém falou absolutamente nada, não houve uma razão, uma explicação para a dispensa. O que se imagina é que a ligação dele com Augusto Melo foi contratado pelo presidente afastado, pode tê-lo levado a ser dispensado. De qualquer forma, perguntei para o Chicão sobre um balanço dessa passagem e ele afirmou, abre aspas, saio com a consciência tranquila de que o trabalho foi bem feito e o que mais me deixa feliz é o carinho das pessoas por mim. Recebi várias mensagens de funcionários e jogadores do CT, agradecendo pela parceria, empenho e trabalho. E é nessa parte do trabalho que o Chicão é mais específico e traz até uma revelação. Ele diz, abre aspas, é só ver a quantidade de jogadores da base vendidos nos últimos anos. Recentemente, tivemos uma proposta de 25 milhões de euros pelo Bidon. Essa informação eu não havia escutado em lugar algum. O Chicão ainda completa afirmando que teve a oferta de 14 milhões de euros pelo Guinegão, além da venda em definitivo do Denner para o Chelsea. Só para completar, importante lembrar que o Chicão havia aberto mão de mais ou menos 500 mil reais que tinha recebido do Corinthians para voltar a trabalhar no clube. Agora ele tem direito a um mês de salário, o mês de maio, que ainda não foi pago, além de outros 3 meses como multa rescisória. Só para completar, outra informação super importante. O plano da nova diretoria é demitir até 70 funcionários nos próximos dias. Gente do Parque São Jorge, gente do CT da base e também do CT profissional. A ideia é enxugar, economizar e também abrir mão de pessoas ligadas ao ex-presidente. Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro, e se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31
dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Queria fechar com mais um recado. Nesse sábado, a partir das 4h15 da tarde, estaremos ao vivo na transmissão de Português e Nova Iguaçu na Lusa TV aqui no YouTube. Ao vivo, com imagens, você não perde nada e não vai gastar nem sequer um centavo. Estarei nos comentários. Combinado? A gente se vê. Abraço, tchau.